nosso caso está relativamente bem documentado. Eu e ele, há uns 2 anos atrás, começamos a ajudar o Jair Bolsonaro, o Nix Lorenzoni, o próprio Duda a gente conheceu. Quando a gente saiu do armário no texto do Banco Central Independente, a gente começou a ser... Um pouco antes. A gente começou a ser caçado quando eles descobriram que a gente estava junto, dando apoio. E meu irmão vai contar um pouco dessa história. Muchas gracias. Eu vou falar pouco, vou falar bem, não vou cuspir em ninguém. E boa tarde a todos, é uma honra estar aqui, já falei isso de manhã. A gente sabe o momento histórico que estamos vivendo, a gente tem a noção do que é isso daqui. E falando de economia, o meu amigo Francisco Letúria disse, pô, mas direito, o que você está fazendo aí? Primeiro, eu sou advogado, ninguém é perfeito, eu falo isso aí. Mas eu saí da advocacia, eu fui mais para a área de ciências atuariais. Existe uma coisa que se chama Law and Economics. E na universidade, eu não acreditei. Quando eu estava na Unifesp, na USP eu comecei a ver. Eu já vi isso acontecendo, mas começarem a negar a matemática. Quando eu lia George Orwell, eu falava, nossa, esse cara sacou, esse cara descobriu o segredo de tudo. O George Orwell, ele dizia, eu li recentemente a biografia dele, ele falava assim, enquanto 2 mais 2 forem 4, a minha liberdade está garantida. E o que os comunistas e socialistas fazem? Eles desconsideram, o Brasil paralelo passou aqui. Agora, o Max Horkheimer, os alunos vieram falar, olha, professor, estão dizendo aí que a matemática está a serviço do capitalismo, que a ciência é burguesa. Eu falo, mas não é possível, cara. Então a gente, assim, deixa passar. Isso aí é palhaço. Isso é palhaço. Na faculdade, lá na USP, eu tinha amigos lá, coleguinhas, que falavam assim, eu não aprendo francês, eu não aprendo inglês, porque é língua de imperialista. Eu aprendo francês. Eu falava, esse cara está fora do jogo. Esse cara está fora do jogo. Eles foram para Brasília, ficaram ricos. Esses aí. Então a coisa é séria, ela existe e eu lembro quando caiu o Muro de Berlim, a gente pensou assim, puxa vida, agora acabou, né? Acabou isso aí. Não tem mais comunismo. Ele se reinventa. Oi, gente. E vocês devem estar se perguntando, quem são esses dois no início do vídeo? Caso vocês não tenham reconhecido, o primeiro que fala sobre o auxílio que eles estão dando já há algum tempo ao bolsonarismo é o atual ministro da Educação, indicado também pelo Olavo de Carvalho, e o segundo é o irmão dele, que é advogado, e também tem sido consultor da família Bolsonaro. Então são dois bolsonaristas aí conhecidos e poderosos. E o irmão dele, o irmão do ministro, cita mais de uma vez ao longo dessa palestra, desse evento, George Orwell, e de forma bastante elogiosa, como se George Orwell tivesse entendido a questão do comunismo e que tivesse brilhantemente criticado. Só que George Orwell, ele próprio, foi um socialista democrático que não apenas militou em partidos marxistas, mas que criticou o stalinismo e o totalitarismo para defender, nas palavras dele próprio, o socialismo democrático como ele o compreende. Isso está escrito em Por que eu escrevo, que é uma das principais obras do George Orwell em termos de reflexão sobre sua escrita. E quem fez uma leitura atenta de seus livros e daquilo que ele produziu, sabe que George Orwell é absolutamente uma pessoa progressista, influenciado pelo iluminismo, influenciado pelo marxismo e uma pessoa que defende a sua própria interpretação do que deve ser o socialismo democrático, como ele o entende, como ele mesmo disse. E eu vou trazer evidências contundentes em relação a isso nesse vídeo, para vocês também refletirem sobre esse paradoxo de membros da direita, e esses dois não são os primeiros, o Rodrigo Constantino também fez essa bobagem, assim como outros membros da direita já fizeram essa bobagem, de pegar uma figura como Orwell, que porque ele criticou o autoritarismo e o totalitarismo, e igualá-lo a uma direita liberal, coisa que ele nunca foi.
ao longo da vida toda. Essa desonestidade com a memória de George Orwell é uma violência contra aquilo que ele foi e o que ele defendeu em vida. É um desrespeito brutal à sua obra. Ter ela citada e utilizada dessa forma por essas pessoas que desconhecem quem ele foi e o que ele de fato defendeu. E pegam os fragmentos que lhes interessam para avançar a sua própria ideologia. É isso que nós vamos fazer no vídeo de hoje. Eu vou trazer as evidências ao longo do vídeo. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Tem uma sessão de diálogos com especialistas e o Filosofia Popular às sextas-feiras. E eu quero começar com a obra Por que eu escrevo, que é um texto brilhante do George Orwell, em que ele faz uma reflexão sobre o motivo, um dos motivos, os vários motivos, mas um deles que vai ser muito interessante para a nossa reflexão aqui, que faz com que a gente compreenda, ou pelo menos estranhe, como é que um bolsonarista está citando um socialista democrático tão convicto quanto Orwell. Alguém que foi lutar na Guerra Civil Espanhola do lado dos comunistas. E depois Orwell criticou o stalinismo e membros do que era chamado na época de comunismo por causa do seu autoritarismo e stalinismo e a dimensão autoritária. Mas ele, ao mesmo tempo, elogiava o que os anarquistas fizeram na Guerra Civil Espanhola e elogiava o controle dos trabalhadores dos meios de produção. Ou seja, em cartas, em textos que ele escreveu sobre a Guerra Civil Espanhola, tem isso. Mas eu vou trazer primeiro Por que eu escrevo. Vamos lá? Olha só, gente. O texto que eu quero mostrar para vocês é esse aqui. Por que eu escrevo? É de 1947, a tradução de Eva Paulino Bueno e de Alexander Martins, a revisão de Alexander Martins Viana. E, para quem não sabe, George Orwell morreu em 1950. Então, esse foi um dos textos da fase final da vida dele. E a parte que eu quero mostrar para vocês vem logo aqui. A Guerra Espanhola e outros eventos em 1936 e 37 pesaram na balança. E, depois dessa época, eu sabia quais eram minhas opiniões. Cada linha de trabalho sério que eu escrevi desde 1936 foi feita, direta ou indiretamente, contra o totalitarismo e a favor do socialismo democrático, como eu entendo. Parece-me uma grande tolice, num tempo como o nosso, imaginar que uma pessoa possa evitar escrever sobre tais assuntos. Pois é, ele não deixa a menor dúvida. Orwell deixou claro o que ele estava defendendo. Ele era membro do que eu chamaria dessa esquerda libertária, de pessoas que defendem a diminuição das desigualdades, mas querem fazer isso de uma forma democrática. Por isso que ele enfatizou ao longo de sua obra a defesa do que ele chamou de socialismo democrático. Falando sobre a Revolução Espanhola, na época, George Orwell ele lutou junto com o POUM. O que era o POUM? Era um grupo chamado Partido Operário de Unificação Marxista. E era uma milícia de marxistas que eram contrários ao Franco e seus aliados. E também com o Mussolini, o Hitler e tudo mais. Uma vez, Orwell foi questionado por que ele foi lutar na Guerra Civil Espanhola, sendo que ele era um inglês. Ao que ele disse, mas lá não tem fascistas? Fascistas têm que ser combatidos onde quer que eles estejam. E agora, neofascistas, como os bolsonaristas, querem tomar propriedade de um homem que, se dependesse dele, iria à guerra e lutaria para tentar matar qualquer fascista que ele encontrasse. Esse era George Orwell. George Orwell foi o nome artístico de Eric Arthur Blair. E o irmão do ministro achou que estava sabendo muito quando disse que o nome dele é Arthur e não George Orwell. Só que ele se esqueceu de dizer que o primeiro nome dele não é Arthur, é Eric.
Arthur é o nome do meio, coisa típica dos nomes ingleses. E a origem do nome George Orwell é conhecida pela família dele. Orwell era o nome de um rio e George era o nome do rei. Então, o nome do George Orwell é uma combinação entre o rei da Inglaterra e o rio. Era uma questão simbólica para Orwell usar esse nome para assumir a identidade de um militante revolucionário que ele foi, defensor, muito simpatizante de fato, de ideias anarquistas, e foi o que ele se tornou na parte final da vida dele. Ele nunca se disse exatamente um anarquista de esquerda, mas quando ele falou sobre a Guerra Civil Espanhola, o que ele disse foi a coisa mais bela que ele viu foi quando os trabalhadores, sob a direção dos grupos anarquistas espanhóis, controlavam os meios de produção, estavam no poder. E nada era melhor do que ver a classe trabalhadora controlando os meios de produção. George Orwell também era uma grande admirador, especialmente na juventude, de Leon Trotsky. Inclusive o personagem Bola de Neve, na Revolução dos Bichos, que é o herói entre os porcos, é um personagem claramente baseado em Leon Trotsky, que era o herói da Revolução na concepção de Orwell. E por isso que tinha tanta admiração de George Orwell. E ele dedicou tanto de sua crítica ao totalitarismo e, em especial, ao stalinismo, embora toda forma de totalitarismo tinha que ser combatida, porque ele entendia o stalinismo como a corrupção da esquerda que ele defendia. É importante entender que, para Orwell, o stalinismo simbolizou a derrota dos valores que ele defendia. Isso antes do stalinismo cair, muito antes do stalinismo cair. Porque se esses são os valores totalitários, autoritários, ele não pode defender isso. Mas ele também não podia defender a hierarquização do capitalismo. Então ele teve que ser uma voz independente de defender a destruição das hierarquias, tanto as hierarquias impostas pelo mercado, pela sociedade de mercado, quanto as hierarquias impostas autoritariamente por estados totalitários, com pretensões totalitárias. Isso faz de Orwell uma pessoa radicalmente de esquerda. E esses bolsonaristas, que não sabem de nada, indicados pelo Olavo de Carvalho, querem tomar propriedade de um dos principais intelectuais, de um dos maiores jornalistas políticos do século XX, um dos maiores escritores de literatura política do século XX, para si. Não passarão. Esses neofascistas não passarão. E nós temos uma obrigação de não deixar que eles façam isso com a memória de Eric Arthur Blair, ou como ele resolveu se chamar na literatura, George Orwell. Se vocês gostam do que eu faço aqui no canal, gente, considerem apoiar o canal. Tem links que vão estar no comentário fixado no início desses comentários. Divulguem esse vídeo, comentem, deem like e passem para o máximo de pessoas. Nós não podemos deixar o nosso neofascismo fazer isso com a memória de um intelectual como Orwell, que representa justamente aquilo que essa direita quer esconder, a esquerda democrática, radicalmente democrática. Eles tentam tomar ela para si porque eles negam sua existência, mas ela existe. Ela existe numa figura como Orwell, ela existe no momento atual num personagem como Bernie Sanders, ela existe no Brasil em vários políticos que defendem a diminuição das desigualdades sociais, sejam eles do PT, do PDT, do PSOL, de qualquer partido do centro-esquerda que abracem essas ideias, ela existe dentro desses. Ela existe em Jeremy Corbyn, na Inglaterra de Orwell, que hoje é a principal liderança do Partido Trabalhista e faz jus à memória de Orwell. E essa gente está querendo usar de Orwell para avançar aquilo que Orwell foi ferido no pescoço para lutar contra. Porque quando ele foi lutar contra os fascistas, ele quase morreu. E ele estava disposto a matar e a morrer para derrotar o fascismo. Enfim, gente,
saber, se ele soubesse que neofascistas no futuro iriam usar da sua obra, enfim, é uma coisa terrível demais para nós admitirmos, e nós não podemos admitir. E peço a ajuda de vocês para que a gente não admita. Um abraço e até o próximo vídeo. Vamos denunciar isso.